Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, mais conhecido como Shift, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bordel Pétala de Lotus. Dessa vez, a gente vai estar fazendo aquele deck tech do campeão do torneio semanal de Duel Commander 500 que acontece lá na Lotus Games. E, né, vamos aí fazer nosso jabá do dia. Por falar em Lotus Games, não vamos nos esquecer do cupom BORDEL5, que garante para vocês 5% de desconto em qualquer compra no site da Lotus. Então, caso vocês queiram fazer uma compra no site da Lotus Games, não se esqueçam de usar o cupom BORDEL5 e garantir aí seu 5% de desconto, tá? Mas, sem mais delongas, né, porque hoje o vídeo é um pouquinho mais longo, o deck tech é um pouquinho mais demorado mesmo, a gente vai estar fazendo o deck tech da Jennifer Walters do Gui. Novamente, a gente já fez esse mesmo deck tech na semana passada, só que essa semana a gente vai fazer o deck tech com o campeão explicando o deck. Lembra que eu falei pra vocês que semana passada o Gui meio que tava sem tempo pra poder gravar? Essa semana ele conseguiu gravar e tá aqui com a gente pra poder fazer essa gravaçãozinha, né? Aí ele vai explicar todos os pormenores das estratégias e como ele pensou pra montar o deck e tudo mais, mas aí eu vou deixar ele falar, tá? Eu vou só aqui desmutar pra gente poder começar e já vou avisar ele aqui. E estamos aqui com o Gui. E aí, meu compadre Gui, como estamos? Oi, Shift, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá, né? Fazer o nosso esqueminha de deck tech. O ideal é a gente não passar carta por carta da lista e a gente só vai passar mais pelas cartas que você quiser explicar pra gente e falar um pouquinho, tipo, por que a sua escolha dessa carta, fechou? Ok, tranquilo. Vamos lá então. Pra gente começar, deixa eu te fazer uma perguntinha. Por que você escolheu a Jennifer Walters ao invés de tantos comandantes Selesnians aí que temos no formato? A Arwen, por exemplo, que você jogava antes. Por que a Jennifer Walters nesse momento? É uma pergunta engraçada, porque inicialmente, quando lançou a Jennifer, ela era meio que uma escolha de comandante óbvia, mais pelo preço do orçamento dela, certo? Porque ela lançou sendo uns R$ 120 mais ou menos. Então, ela meio que era obrigada a ser a comandante. Porém, nos matches no geral, eu acho muito mais. O sequenciamento é muito melhor tendo uma comandante de custo 2 do que uma comandante de custo 3. A Arwen é muito boa, mas ela custa 3 e depois custa 5 quando ela morre, acaba sendo muito esquisito o sequenciamento. Agora, a Jennifer custa 2 e 4 são turnos bem interessantes pra fazer ela. Ela até por 4 manas, especialmente dependendo do deck que você tá contra, ela tem que ser respondida. Inclusive até por 6 manas depois. Especialmente por ela ser um finisher também. Sim, A ela é Arwen, muito relevante, né? Quando ela entra no jogo, ela já é relevante automaticamente, né? Por conta sim, que ela é um Grand Abolisher na zona de comando. a Jennifer ela não pode ser morta no turno que ela entra. Ela só pode ser anulada como forma de resposta. E a Arwen, apesar de ser boa, né? É indestrutível, lifelink, ela atrapalha muito alguns planos de jogo. Ela não é um finisher. A Jennifer consegue fechar o jogo. Ela pagando a habilidade de 6 e ela virando a She-Hulk, ela consegue fechar o jogo muito fácil. É uma criatura horrível de bloquear. Ela torna qualquer combate muito mais difícil. É horrível tentar lidar com ela na board. Eu sei como é, eu já tomei She-Hulk aí várias vezes aí no decorrer das semanas, né? Muito chato, às vezes eu tô ali batendo com meu bichão gigante, eu bloco qualquer bicho, eu tomo o dano de volta que eu daria, mas, pô, é isso que eu acho que torna Sim. essa carta tão interessantemente forte, né? E fora da questão, né, que ela é aí um Grand Abolisher na zona de comando, então ela te dá uma segurança muito grande, né, pelo menos no meu ver. Tipo, quando você desce ela no turno que você desce ela, não importa o turno, não necessariamente precisa ser o turno 2, mas se você desce ela, sei lá, no turno 6, se o cara não consegue anular ela, você meio que joga livre, né? Ou você faz com que o cara tenha que responder a entrada dela pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar te parar, entendeu? Então ela é sempre muito relevante em todos os turnos que ela entra. Pra mim, é uma das coisas uns comandantezinhos mais complicados de jogar contra, sendo sincero. Vamos lá, então. Pra próxima pergunta aí, qual que é o seu principal plano de jogo, cara? Como você
joga com esse deck? Bom, o plano de jogo desse deck é bem parecido com um plano de jogo de alguns decks de fazer bichinho e bater. Um dos decks, notavelmente, que mais joga nessa temática é a Félia. Eu acho que é o deck que eu consigo pensar que mais se aproxima com a temática desse deck. É bem parecido mesmo. Onde você faz vários bichinhos no turno 1, 2 ou 3. Às vezes um no turno 4 ou 5 para ser um finisher, né? Uma resposta, alguma coisa que você precisa responder. E a temática do deck funciona basicamente. O branco é uma cor muito boa para ganhar tempo. E é uma cor muito boa para jogar na temática de flicker, né? Temática de blink, como alguns chamam. Uhum. Porque os ETBs das criaturas brancas são muito fortes. Por exemplo, Skyclave Apparition. Você tem Enduring Innocence, que compra carta também. Nossa, Enduring Innocence é muito forte. Deixa eu até achar ele aqui. Muito forte. Essa aí é... Meu Deus. Sim, a carta de advantage é absurda. Palace Jailer é uma carta branca muito boa, dianteira. Ranger of Fios. E também cartas como Toby ou a Blitz Splicer. São muito fortes. O jogo Toby passado... faz o que mesmo? Toby, quando ele entra, ele é 3 manas 1/1. Quando ele entra, ele faz um 4/4 que não ataca nem bloqueia sozinho. E se você tiver 4 tokens de criaturas ou mais, as suas tokens têm voar. É o gurizinho, ele é muito poderoso. Ele tá na sua lista atual? Eu não tô achando... Não, na minha lista atual eu não tô usando ele, Uhum. mas eu ainda acho ele muito bom, caso alguém queira usar. Eu tô usando só Blade Splicer, porque eu acho que no meta atual, ter um 3/3 com iniciativa é mais impactante do que ter um 4/4. Até porque o 4/4 na teoria não bloqueia sozinho, né? Exato. Então, como o meu meta local tem 2 guts, essa iniciativa é muito boa, porque a Blade Splicer junto com o Golem bloqueia um esqueleto, que tem ameaçar, e mata o esqueleto sem ele poder dar dano por causa da iniciativa. Iniciativa tá sendo uma habilidade bem relevante atualmente no nosso meta, pelo menos. Sim, eu considero que iniciativa e voar são 2 palavras-chave que têm sido muito relevantes no meta. Jogo passado, meu último jogo do último torneio, eu ganhei só com a Blade Splicer e cartas tipo Daydream, que é um blink que você pode castar do cemitério, e Ephemerate, que são 2 blinks. Eu ganhei o jogo porque eu tinha 4 golems 3/3 com iniciativa na board. A Gut não consegue fazer nada. A Gut olha pra você e fala, não vou jogar. É impossível passar por cima disso. Não, é muito poderoso, não tem como mesmo. Então você tá usando bastante, que nem eu falei, essas formas de blink, né? Cloud Shift, Ephemerate, esse tipo de coisinha você usa bastante. Tem mais algum? Tem Parting Gush também, né? Isso, de Blink você tem Daydream, que apesar de ser feitiço, ele tem flashback, e ele volta a criatura com um marcador, o que é bem relevante. Uhum. Cloud Shift e Ephemerate são os clássicos, e também o Parting Gust. Ele é um Blink muito bom, porque ele pode exilar algo do oponente, ele pode ser uma kill também, certo? Ele é bem versátil, né? Ele não é só um blink, ele é uma remoção também, né? Isso, tal qual o Ilusão Evasiva, né? O Getaway Glamour. Que é um Blink que tem Spree. Por 2 manas ele é um Blink. Ou por 3 manas ele destrói uma criatura com o maior poder na board. Cara, interessante, eu não sabia que você usava esse também. Aí tem os Blinks também em forma de criatura, né? O Restoration Engine, o Príncipe Charming, né? O Charming Prince. Uhum. Essas são criaturas... O Charming Prince, ele é muito bom, porque ele além de ser um Blink, ele também é um alvo que você quer blinkar, né? Pela Vidência 2, ganhar 3 de vida, é bem relevante. Uhum. A Félia, obviamente, ela ganha o jogo sozinha. Às vezes você nem precisa ter um alvo pra blinkar. A Félia por si só é uma carta muito forte. Você já tira um bloco da frente se necessário. A Félia é bem estúpida mesmo. Sim. Flicker Wisp é uma carta muito engraçada, porque ela blinka uma carta até o fim do turno. Ela pode blinkar qualquer permanente, inclusive do oponente. Então, se ele fez um terreno, por exemplo,
que é uma carta do outro lado, vamos supor, um feitiço do outro lado. Se você blinkar ele com a Flicker Wisp, o cara perde o terreno. O que é bem interessante. Caraca, Flicker, verdade. Flicker Wisp também tem uma interação interessante com a Félia, porque se a Félia blinka a Flicker Wisp, já que a Flicker Wisp vai voltar na end step, a carta que ela exila vai voltar só na próxima end step do oponente. O que pode ser relevante para sumir com um terreno ou um bicho do cara por um turno inteiro dele. Se você consegue se manter nisso, você fica alocando ele infinitamente também. Sim, o que é extremamente relevante. E o Restoration Angel, ele é um 4 manas 3/4 lampejo voar, por si só, já é extremamente forte. E esse Blink pode salvar uma criatura sua de uma kill, o que torna o card advantage e o tempo que você ganha dá o oponente fica com vontade de desistir. Tipo assim, quando você toma um Restoration Angel, sei lá, numa Cavaleira do Outono aqui, né? Tipo assim, Sim. é muito triste, sabe? É muito triste. Porque não tem muito o que fazer. O Restoration Angel tem uma statline poderosíssima, né? É um 3/4 fly. E ainda vai blinkar um bicho que vai refazer os efeitos dele, que geralmente pode ser uma Cavaleira do Outono, pode ser uma Skyclave, pode ser qualquer um dos bichos que entra e ganha alguma vantagem. É bem triste. Sim, ele é extremamente forte. Agora, ainda falando na temática de ETBs, o meu deck tem uma gama muito maior de branco, sendo branco, só branco, sem contar multicoloridas. É 44% do meu deck. Porém, o verde tem sim algumas criaturas com ETBs muito bons. Começando por a Cavaleiro do Outono, destrói artefato, encantamento, ganha vida ou ela entra com marcadores, isso é extremamente relevante. Muito forte. Todos os decks rodam alguma remoção em forma de artefato ou encantamento, como o buraco portátil, o descosturar, prisão estática, numa fria. A Arwen é uma criatura que é interessante você blinkar para ela resetar o marcador de indestrutível e poder pagar a habilidade de novo. Mas o mais relevante que eu consigo ver das criaturas que tem verde que podem ser blinkadas é o Ursinho, Vestland Scavenger, Muito bom. já que ele reseta a habilidade que ele entra preparada, o Bind to Life. A dianteira, obviamente, blinkar a dianteira é sempre um plano muito forte. E a carta que eu considero mais forte do deck, que é o Bright Glass Gearhook. É que, como eu disse, como eu já gravei esse deck semana passada, eu falei, o Blight Grass Gearhook, a gente brinca falando que ele é o verdadeiro comandante do seu deck, porque todo jogo ele tá aí, e todo jogo ele chega sendo blinkado uma ou duas vezes e estragando o jogo de todo mundo, né? Tirando o seu. Sim, ele é uma carta substancialmente muito forte. Muitíssimo poderosa. Pra quem não conhece, o Gearhook, ele é um 4 manas, sendo 2 verdes e 2 brancas. Ele tem First Strike e Atropelar em um 4/4. E diz que quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar até 2 artefatos, criaturas e ou encantamentos de custo 1 ou menos, revelá-los e colocar eles na sua mão. Então, basicamente, quando ele entra, você pode buscar quaisquer coisas de custo 1 do teu deck ali, colocar no campo e colocar na tua mão, sabe? E isso geralmente vai ser uma remoção, vai ser um reanimate, ou pode ser um bicho se estiver precisando de algum bicho, né? Então ele é só muito, muito bom. Ele é muito versátil, né? Eu vou falar mais dele mais pra frente no vídeo, que tem uns pontos que eu acho muito importante dele destacar que talvez algumas pessoas não percebam. Uhum. Tá, vamos lá então passar aí pra nossa próxima perguntinha. Como você pretende vencer com esse deck? Bom, o plano do deck é muito simples. Ele não tem combo, ele não tem nada obscuro acontecendo. Ele é um deck que ganha da forma honesta que você acha que um deck desses ganha. Ele baixa bicho e bate. Literalmente isso. Não tem nenhum segredo no deck. Além das criaturas terem ETBs e terem, né, seus valores individuais muito fortes, o deck ele conta com algumas mágicas para ajudar. Algumas de tutor, como por exemplo Evolução Arcana, Birthing Pod e Birthing Ritual, para trigar os ETBs, para achar as cartas que você precisa no momento certo. E
Ele também, o meu deck, eu acho extremamente bom contra controle. Ele tem todas as. Eu acho que todas as melhores mainlands que tem das cores. Que eu me lembro são 5 mainlands que eu tenho. Deixa eu ver, você tem a Que, Casa da Hidra, né? O Lar da Hidra. é o Covil da Hidra, o Caverna do Dragão Gélido, a Bosque Selvagem Andarilho, a Aldeia nas Copas, que eu considero um terreno que vira bicho muito forte. É Em duas muito manas forte mesmo. 3/3 atropelar é muito forte. É muito forte mesmo. E Esse daí pra todo deck verde, na minha opinião. sim, ele é muito forte. E por último, o Pradaria Inquieta, que é a lhamazinha. Eu acho que eu já passei por ele. Eu considero muito forte Mainlands, porque eles lidam muito bem com board wipe, coisa que localmente tem bastante, especialmente com a presença do King T'Challa crescendo tanto, A eu gente considero tem, muito bom. a gente tem na teoria 3 ou 4 King T'Challas na loja atualmente, né? Sim. Jogando E é todos bastante esses coisa. decks, eles rodam muito board wipe. E mainlands são muito fortes contra board wipe. São questões que as pessoas geralmente não reparam, né? Colocar mainland no deck é interessante, né? O que é uma mainland, né? Pra quem não sabe o que é uma mainland, são terrenos que podem virar criaturas. Resumindo, é isso, né? Aí existem dos mais variados chips. A gente falou da Treetop Village aqui, por exemplo, que você paga 2 e ela vira um 3/3 atropelar. É uma statline muito forte pra um terreno. Sim. Ah, então, basicamente, o teu plano de jogo aí pra ganhar é aquele famoso plano antigo, né? É o plano clássico. Desce bicho bate e o oponente que lide com isso. Exato. Às vezes alguns bichos com um status muito bom pro custo, tipo o Vestland Scavenger, né? Um 3 3 manas mana, 4, 4 4. 4 Death Touch ainda. Por que esse bicho tem Death Death Touch, Touch. cara? Isso é mais relevante do que parece, inclusive. E às vezes o deck ganha com bichinhos pequenos, tipo. Uma hora, vários bichinhos pequenos, tipo o Charming Prince, o Coletor de Dízimo. Esses bichinhos pequenos, às vezes, eles acabam somando muito e batendo muito. Sim. Eu sei exatamente. A gente toma isso toda semana, né? Isso que é complicado. A talha Sim. também é muito forte, muito relevante no deck. Tá, vamos lá então pra nossa próxima perguntinha. Quais são as 3 cartas que você acha mais importante na sua lista? Bom, essa parte eu acho muito interessante de falar. De primeiro, vamos colocar a Arwen. Arwen costumava ser a comandante antiga do deck. E eu acho ela uma carta muito boa no geral. Ela é muito boa quando vem. E ela é muito boa como comandante. Por quê? Com um meta cheio de board wipe, por causa do King T'Challa, e com muitos decks de controle que são bem orientados em kills, como por exemplo Taziggur, a Arwen é muito forte. Ela é indestrutível, ela pode deixar outra criatura sua indestrutível, o vínculo com a vida ajuda muito para você ganhar aquela vida que você perde de volta. E ela de comandante contra agro eu acho excelente. Eu acho muito excelente. Joguei na semana passada contra 2 Guts. Então eu mais joguei de Arwen do que de She-Hulk na semana passada. Você sempre swapava ali no jogo 2. Sim. É, Relevante. hum. Oi? Pode Não, falar. eu ia perguntar. Nessa última semana, você ganhou mais partidas de 2-0 ou mais partidas de 2-1? Eu ganhei 2 de 2-0 e uma de 2-1. 2-1 foi contra? Niv Mizzet Parum. Tá. Nossa, match difícil também. Sim, ele é um match complicado, porque ele tem muita wipezinha rápida, né? De dano e essas coisas. Sim. Mas é aquela coisa. O deck perde muito tempo respondendo a Jennifer. Uhum. Então foi nessa que eu consegui ganhar. E eu também ganhei por causa de mainland, ironicamente. Eu ganhei batendo com terrenos. Mainlands sendo muito boas contra controles no geral, de novo. É incrível. Sim. Bom, Voltando na Arwen, uhum. uma estratégia que eu acho muito relevante, que às vezes muita gente não percebe, é que contra alguns decks, especialmente decks que tem branco, fazer a Arwen na 3 é perigoso. Porque se ela toma uma kill,
toma um exílio, você fez 3 manas pra absolutamente nada. Eu acho muito melhor contra decks agressivos você desenvolver o seu plano de jogo até o turno 3, e aí no turno 4 você faz a Arwen tendo mana up pra fazer a habilidade dela. Porque aí fica muito mais difícil responder ela. Porque É, caso o oponente queira matar ela, por ela ser um bloco indestrutível, você pode pelo menos pagar a habilidade e pelo menos ficar com um bicho com a vida. sim, a Arwen no geral, ela não é muito um bicho que entra na 3, né? A não ser que você esteja jogando contra, sei lá, um Zurgo da vida ou uma Gut da vida, Sim, assim. contra decks que não tem como matar ela, É, vamos. Eu acho que a única combinação de cor que eu consigo imaginar que é difícil de lidar com ela é Mono Red e Gru sim. ou Mono Green, já que todas as remoções são baseadas em dano. Agora, contra decks que tem preto, branco ou azul, você pode tomar menos, exílio ou até dar um bounce nela na mão. É, e sempre tem a possibilidade do Mana Tide, né? Que é uma carta que tá sempre presente aí na maior parte dos decks com branco, né? Então não é só o exílio, às vezes você acaba tomando um Tide também ali, geralmente. Sim, sim, isso é extremamente relevante. Vamos continuando então. A próxima carta que eu acho super relevante, Birthing Pod. Eu acho, tipo, não tem muito o que comentar sobre o Birthing Pod e, bom, a força dele acho que é meio óbvia, certo? Eu acho que Uma todo mundo, carta tão tipo assim, forte, é muito forte. Essa carta é estupidamente forte. uma carta tão forte que foi banida do Modern, banida até hoje do Modern, por sinal. Ela é uma carta que gera valor só por existir. Qualquer bicho vira uma ameaça dupla com o Birthing Pod. Tendo um Birthing Pod em campo, você fazer a sua comandante, que no momento que entra, às vezes não faz tanta coisa, você pode transformar ela numa Skyclave Apparition. Você pode transformar essa Skyclave Apparition num Palace Jailer. E por aí vai. Qualquer carta que você faz vira uma ameaça com o Birthing Pod em campo. Ele é uma carta muito estúpida. É, na minha opinião, quando o Birthing Pod tá no teu campo, o teu deck muda completamente, assim, né? Ele acaba se tornando muito mais um toolbox ali do que necessariamente um deck mais agressivo, né? Você consegue responder basicamente Sim. tudo que o oponente faz. Esse deck, ele tem um potencial de toolbox muito bom. Ele tem, obviamente, criaturas que são individualmente boas, mas algumas criaturas, elas funcionam como um tiro de prata contra alguns decks. Tanto que eu uso o Birthing Pod e o Eldritch Evolution, que são cartas que tutoram criaturas muito boas. Menção honrosa para analisar o Pollen, que é uma carta que eu vejo pouca gente usar. Ele é uma mana, você busca um terreno básico e põe na mão. Mas se você obter Vindicius 8, você pode buscar uma criatura e pôr na mão. É um tutor de criatura bem relevante que eu, por sinal, tenho usado bastante a parte de procurar criatura ao invés de procurar terreno. Obter Indícios 8 não é tão difícil quanto parece. Pô, verdade. Vejo pouquíssimas pessoas usando a analisar o Pollen e é bem legal mesmo. Essa parte dele poder tutorar qualquer bicho pra mão é forte demais. E assim, eu sei que às vezes não, né? A grande parte das vezes, se o Gerhook não tá no campo, vem o Gerhook que isso aí, então é Sim, o triste. Gearhook normalmente é um alvo a ser tutorado. Sempre que possível. Sim. E falando nele, Agora vamos falar do Gearhook. Gearhook, ele é um 4 manas 4/4 iniciativa Trample. Por si só, já é uma statline absurda de boa. Essa parte dele buscar artefatos, criaturas e encantamento. Vamos lá. Tem muitas coisas úteis que você pode buscar com isso. Você pode buscar Pedra de Eric, é um Grave Hit que eu considero muito bom. Além disso, é uma carta que trava a pinça craniana, porque a criatura é exilada. O que é super relevante contra matchups tipo Cloud. Eu acho muito. muito forte. Uhum. Essa parte da criatura morrer e ser exilada também é bom contra decks, por exemplo, Hidetsugu. Também é bom contra decks tipo L. E Verdade. ela também pode comprar uma carta pra você depois, o que é super relevante. Outra carta que é muito boa de tutorar. Qualquer uma das suas kills, né? Você tem o Numa Fria, você tem o Prisão Estática, você tem o Descosturar. Qualquer uma dessas kills são muito boas. Só que o que eu considero mais importante, que é uma carta que eu também vejo pouca gente usar, que eu acho a melhor carta que você pode tutorar com o Gearhook, é Phoenix Down.
Fênix Down, artefato, uma mana, paga 2, vira, exila ele, escolha um. Você pode exilar um esqueleto espírito zumbi, que às vezes é relevante, não Pior que, ironicamente. de fato, às vezes é relevante. Mas o efeito dele, retorne a criatura de custo 4 ou menos do seu cemitério pro campo virado. O Gearhook custa exatamente 4. Então, se você faz o Gearhook, busca o Phoenix Down, você já tem a garantia de que você vai fazer o Gearhook de novo. E você vai tutorar mais 2 cartas. O card advantage com isso é absurdo. Mas não só isso, caso o seu Gearhook esteja exilado de alguma forma, você pode voltar uma dianteira, um Palace Jailer ou qualquer outro bichinho menor em instant speed com o Phoenix Down. É muito forte, cara. Phoenix Down é uma carta estranha, né? Final Fantasy nos deu algumas dessas. E é incomum, o que... E Sim, é uma carta de 4 centavos. Assim, pouquíssimas pessoas usam e o power level dela é realmente bem alto. É muito legal. O Phoenix Down já me ganhou jogos contra controle. Por exemplo, eu tinha um Phoenix Down na board, fiz o bicho da dianteira branco, ele tomou um counter, e eu voltei ele do cemitério pro campo, e o oponente só perdeu, porque não tem como lidar com a dianteira. Ele é muito bom contra counter spell, na minha opinião. Esse reanimatezinho de custo 4 é muito relevante. Então, eu acho que ele é a única forma... É que assim, na teoria você paga 3 por ele, né? Mas ele é a única forma de reanimate por 2 manas ali, em Instant Speed, principalmente Instant Speed, né? Que reanima criatura de custo 4 no branco. Tipo, eu não sei se tem alguma outra assim. De custo tão baixo, não. Cara, Não. é realmente muito forte. Eu tô usando ele, eu até coloquei ele no meu deck no meu mono whitezinho carniça, porque, por incrível que pareça, é relevante, sabe? É muito forte. Sim. A parte de exilar esqueleto espírito zumbi também às vezes é relevante. Por exemplo, Skyclave é um espírito. Os esqueletos da Gut são, obviamente, esqueletos. E tem algum zumbi ou outro que seja relevante, que às vezes você vai querer exilar, tipo o Emperor of Bones. Sim. Nossa, antes de tirar o Emperor é poderosinho até. Bom... O Emperor, eu não lembro se ele é um... Ele é zumbi ou esqueleto? Eu acho... Eu genuinamente não lembro. Ele é um esqueleto. Isso. Tá, ele sai também, ainda assim. Sim, ele sai também, sim. E vamos lá para nossa última perguntinha aqui. Qual que foi a sua maior dificuldade para manter o deck dentro do limite de orçamento? Porque não é um deck muito fácil de encaixar orçamento, né? Tem muitas cartas caras aqui. Sim, essa também é uma pergunta que eu acho bem engraçada. Vamos começar pelos terrenos. A mana base Selesnya, no geral, é um tanto barata. Porém, ela tem alguns problemas. Alguns terrenos que são muito bons, que são bem baratos em outras cores, como por exemplo, o terreno que gera incolor, ou você paga uma verde ou branca e gera 2 drop, qualquer combinação, ele é bem caro, o Selesnya. Eu não sei porquê, mas ele é bem caro. É que deve jogar em algum formato específico que o Selesnya seja muito relevante. Sim. E, por exemplo, campos baldios. Terreno que entra em pé se você controlar 2 terrenos. 2 outros terrenos. Ele é R$12, quase 13, o que atrapalha. Porém, um fator que eu acho muito interessante é que o terreno que compra carta Selesnya, ele é barato. Eu não tô usando na minha lista porque ele tava estourando o orçamento, porque o orçamento desse deck flutua muito. Yeah. Mas quando o orçamento tá válido, esse terreno que gera mana pagando vida, ou paga 1, vira, sacrifica, compra uma carta, eu acho super relevante. Né? É um terreno que compra uma carta. Isso nunca é ruim. É interessante ele ser barato, né? Porque geralmente esses terrenos são aí mais de R$50 na teoria. Sim, pelo que eu me lembro. Normalmente são bem caros. E esse terreno um dia já foi muito caro, quando ele rodava Standard. Mas hoje em dia ele é bem barato. Ele já custou 100 e poucos reais. Hoje em dia ele é uns 13, 14 reais. Eu percebi aqui que você subiu, né, o número de terrenos que você tá rodando. Você roda hoje 37 terrenos, eu acho que se não me engano você rodava 33 ou 34 antes, né? Já rodei por muito tempo 33 terrenos, mais 37 terrenos, mais o MDFC, que é o Emboscada de Grama Cortante, né? Uhum. A mágica que é um terreno do outro lado. E 2 cartas que buscam um terreno. Eu sinto que esse deck ele fluda bem. Ele sempre tem o que fazer com a mana sobrando. Ainda você mais fazer a Jennifer várias vezes é relevante. Você fazer um drop 4 com um drop 1
é relevante. Vamos supor que você fez um Ranger of Fios, e o que normalmente eu pego com o Ranger of Fios é o Guide of Souls e qualquer bichinho de proteção. Eu acho super relevante isso. Falando no Guard of Souls, pra mim, é a criatura de costume mais poderosa do teu deck, né? Cadê ele aqui? Sim, Deixa eu achar. inegavelmente. O Guia das Almas, ele é uma ameaça, ele ganha vida, ele é inegavelmente muito forte. Ele é um alvo muito comumente tutorado pelo Ranger of Fios. E o Ranger of Fios também garante que você tem pelo menos um trigger do Guide of Souls já. Garantido. Você buscar, às vezes, uma remoção de artefato ou encantamento, como o Hayward Might ou Curious Farm Animals é bom. E você buscar uma proteção, como o Benevolent Bodyguard ou o Doguinho, né? Salvador Altruísta, também acho Salvador bom. Altruísta. Ou o Duke também, às vezes. Ah, mas bem que o Sim, Duke não o pode ser Duke ativado, também. né? No Mas o turno Duke que ele eu entra. também... Sim, ele não pode, mas eu também acho ele uma carta muito boa. Mas um drop 1, que também eu vejo ser pouco falado, que eu acho muito impactante, é o Lightstone Inquisitor. Nossa, verdade. Essa carta, o dano que ela causa você não vê diretamente, mas ele enche muito o saco. Primeiro que ele é uma mana 2/1 vigilância. A statline dele já é muito boa. A statline dele não existe, na verdade. Isso aqui é absurdo, uma mana 2/1 Sim. vigilância, tá? Ele é estúpido. Cartas, por exemplo, o T'Challa não bloqueia ele, porque o T'Challa tem 2 de resistência. Ele morre pro Lightstone Inquisitor. Sim. E ele entra e já causa um pouco de dor na mão do oponente. Às vezes sim, o oponente vai exilar um terreno que já ia entrar virado mesmo, então não faz nada. Mas o oponente exilar um terreno que ia entrar em pé ou uma mágica custar 1 a mais, parece que não, mas atrapalha muito o jogo. Muito, muito o jogo. Sim. Tanto que, mano, hoje em dia qualquer deck branco meu vai esse bicho, ele é muito forte. Tipo assim, Sim. ele tá num power level esquisitamente forte, ele só é barato demais por algum motivo, ainda bem, pra gente poder usar no 500. Mas ele é muito Sim. bom. Notoriamente, ele tem tipos que são bem relevantes no deck. Ele é um anjo, então ele não pode ser blinkado pelo Restoration Angel, mas ele é um mago, então com o bicho da dianteira que interage com criaturas que são da party, ele interage com o Lightstone Inquisitor, por exemplo. Interessante. Verdade. Outra coisa que é super difícil de manter no orçamento. God of Souls é R$20, mas eu acho que ele vale o slot. A Félia é R$50. Isso me dói muito. Não, e a Félia tá subindo muito o preço, né? Esse que é o Sim. complicado. Ultimamente, decks de Blink no Modern têm ficado sempre presentes. Esper Blink sempre foi muito presente, então a Félia sempre vai ser meio cara. Ela é a única criatura, assim, de 2 manas que consegue blinkar uma permanente, não terreno. Então você pode blinkar encantamentos, artefatos, coisas que outras cartas, assim, não fazem. Mas ela cresce todo turno, ela blinka um bloco do oponente, ela blinka um bicho seu, ela vale R$50. Ah, vale. Pra mim, a Félia é uma das cartas mais fortes lançadas nos últimos tempos aí. Ela é muito Sim. legal. E fora que é uma belezinha, né, mano? Você coloca a Félia no campo, você fica até feliz. Bonitinho demais. Um cachorrinho bonitinho, que tem lampejo. Sim. Lampejo é uma keyword super relevante. Nossa, muito relevante. Arwen, ela é quase R$50 também, mas ela não só é uma carta individualmente no meio do deck, ela é o seu swipe contra agro. Então você tem que abrir esses R$50 pra Arwen. Infelizmente, você precisa dela do deck. Mano, muito forte. É o que eu falo, né? Esse deck, ele tem várias cartas caras e, tipo, e são cartas que nem você falou, elas ficam flutuando de preço, né? Porque às vezes elas estão relevantes em algum formato, às vezes elas perdem um pouco em relevância, e elas ficam aí, tipo, subindo e descendo de preço muito, então... imagino que seja uma tarefa meio complicada de ficar mantendo o deck em 500 toda semana. Sim, é bem complicado. A Arwen pelo menos estabilizou o preço. Ela é bem cara por, obviamente, ser uma carta do Senhor dos Anéis. Ela teve um reprint artístico recentemente, mas isso não baixou o preço dela. Agora, cartas que flutuam muito. Emeritus of Truth, ele flutua um tantinho. Enduring Innocence foi de R$22 para 18 de um dia pro outro. O Gearhook, ele tem subido um pouquinho, mas ele sempre se mantém ali entre 18 e 21 reais. Explorador de Masmorras Experiente é uma carta que o preço flutua também, enche muito o saco isso.
É. Mas a carta que mais flutua de preço, que me enche muito o saco, é Ephemerate. Ephemerate também roda no deck que a Félia roda no Modern, o Esper Blink, mas também roda no Esper Glorious. E tem uma E questãozinha, ele roda no Pauper. sim, ele também é comum. Ele é R$ 25. E isso me dói, porque é R$ 25 em uma carta que é só um Blink. Mas eles são 2 Blinks, Instant Speed, por uma mana. Você só tem um outro Blink Instant Speed de uma mana, que é o Cloud Shift. E às vezes você só tem uma mana pra responder. Ele, além de ser uma Protection, ele é outro ETB pra uma criatura sua. Então esses R$ 25, apesar de encher o saco, eu considero bom. Outra carta que tem flutuado muito de preço, o Espadas em Arados. Pelo amor de Deus, a carta é R$ 11. Cara, era tipo R$ 3 esses tempos atrás, tá realmente subindo e descendo assim, que nem maluco, não sei porquê. Sim, isso é difícil. Outras cartas que são caras, mas pelo menos elas não flutuam muito de preço. É o Evolução Arcana, ele sempre se mantém ali por uns 15. Tá 15? Sim, ele um dia já foi mais caro, óbvio, mas ele hoje em dia baixou de preço e tá aí por uns 13, R$ 15. Pô. Birthing Ritual e Birthing Pod, eles flutuam um pouco de preço, mas também são cartas que conseguem ganhar o jogo sozinho. Então, cada carta minha que é super cara, elas conseguem ganhar o jogo sozinho. Então, eu considero que seja bom no deck. Cara, é o que eu falo. Jogar o 500 é muito divertido, muito por essa questão de você ter que ficar adaptando o seu deck. Então, às vezes, você nem sempre tá jogando com o mesmo deck, sabe? Porque a limitação de valor te força ali a trocar alguma coisinha que você acha muito boa. Porque, tipo, sei lá, do nada, um exemplo que eu dei no vídeo passado, por exemplo, o Kellogg, ele era R$ 2 e agora é 70. Entendeu? Tipo, então, você meio que é obrigado a ficar trocando esses slots e trocando cartas e testando coisas novas. E isso torna o formato mais divertido, né? Eu acho essa adaptação por preço muito divertida também. Eu acho muito interessante. E eu também acho o fator de uma carta ter ficado cara, às vezes motiva a pessoa a usar aquela carta como comandante. E às vezes você descobre um comandante que você não sabia que você gostava tanto de jogar. Vamos colocar aí a Magda. Magda spikeou com o lançamento do Hobbit, já que ela interage com anões. E muita gente começou a montá-la de comandante, já que ela é tão cara. E eu acho um deck super divertido. Um deck de anões, tribal de anão, com alguns dragões aqui e ali. Esse limite de preço ele força uma criatividade que eu admiro muito no 500, que é o que me faz motivar muito mais jogar esse formato em comparação ao Full Power, por exemplo. Eu acho muito algo que às vezes algumas pessoas esquecem, que o propósito do formato também é você se divertir. Obviamente, você pode perguntar pra mim, por que você só não joga de Félia, ao invés de rodar de Selesnya Blink? Vamos lá. Alguns fatores. O verde tem algumas cartas que eu considero muito boas, diga-se de passagem, Bright Glacier Hulk. Mas eu gosto de jogar de Selesnya porque é a cor que eu me divirto. Não é necessariamente talvez a cor mais forte, mas é a cor que eu mais me divirto jogando. Então eu acho isso super relevante na hora de você criar um deck. O importante do... Tipo assim, muita gente esquece que Magic é um jogo, né? É o seu passatempo, é pra ser divertido. Tipo, por mais que às vezes, não é o meu deck mais poderoso ali, mas se eu tô me divertindo, o importante é isso, sabe? Exatamente. Eu E sou todo deck, por mais que às vezes não seja meta, por exemplo, se você for comparar com Full Power, a Jennifer não é meta. Mas alguns decks que às vezes não são meta, se você jogar bem, você consegue fazer um resultado com eles. Sim. E o legal do 500 também é que o meta ele é muito diferente do meta do Full Power. Às vezes o principal comandante se mantém ali, né? Mas é bem diferente, assim, o meta. Tanto que o meta do Full Power hoje, se eu não me engano, o mais presente é Félia com Tifa, né? É Félia, Tifa e Terra 5 Color tem sido muito frequentes no Full Power. Pra gente aqui é, sei lá, King T'Challa, King T'Challa, Cloud, Taziggur, Gut não aparece muito no Full Power, mas sempre aparece no 500. Mas... Sim, os decks agressivos são muito mais comuns no 500 do que no Full Power. Verdade. É porque jogar de agro no 500 é mais fácil, né? O Full Power tem muitas ferramentas pra lidar com o agro. Sim, sim.
Mas eu acho que no mais é isso. Eu agradeço o Gui, né, ter tirado um tempinho pra gravar com a gente aí. Muitíssimo obrigado por explicar o deck. Eu vou liberar aí a sessão de comentários, né, pra quem quiser fazer alguma perguntinha, depois eu repasso pro Gui e a gente tenta responder. Se vocês tiverem alguma dica, né, sobre esses deck techs, eu tô aceitando porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, então às vezes tá um pouquinho travado, às vezes demora um pouquinho pra colocar a carta ali, mas eu aceito dicas. Se quiserem que troque a música também, só falar, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Gui, quer se despedir aí? Eu gostaria de me despedir que se alguém quiser discutir alguma coisa sobre deck building, Celeste, né, pode perguntar pra mim também. E como meu último adendo a essa entrevista, se o seu meta tem muito controle, use armadilha de convocação. Summoning Trap é uma carta muito boa. Já Muito boa. ganhei 2 jogos de graça nas últimas semanas que eu joguei por causa do Summoning Trap. Usem essa carta. Carta escondida, 5 centavos aí, valendo muito. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.